Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 15 de outubro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Ouvindo ou não ouvindo a palavra. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em João, no capítulo 1, versos 9 a 13, que diz assim: Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Nesse momento da narrativa do prólogo do Evangelho de João, João capítulo 1, versos 1 a 18, nós vemos uma descrição não apenas de quem é Jesus. Nós já vimos na lição de ontem que Cristo Jesus é descrito como a palavra. João vai muito além daquilo que os evangelhos sinóticos haviam conseguido chegar. Enquanto Mateus e Lucas, principalmente, quando vão tratar da genealogia de Jesus, eles vão rebuscar as origens de Cristo na perspectiva humana. Mateus vai chegar a Davi e de Davi vem até Abraão. Lucas, por sua vez, vai muito além. Lucas, ele vai passar por Davi, por Abraão e vai até Adão. Na verdade, Lucas, ele está seguindo a linha teológica do apóstolo Paulo, na perspectiva de que Cristo Jesus é apresentado como o segundo Adão, no aspecto humano, aonde o primeiro Adão falhou, o segundo Adão veio e venceu para alcançar a vitória para a família humana. João, quando vai estabelecer o seu prólogo, ele vai muito além. Ele vai até o Cristo pré-encarnado, o Cristo que está acima da nossa noção de tempo. O tempo, como conhecemos, foi criado por ele. A noção de passado, presente e futuro está ligada à humanidade que foi criada por Deus. Deus está acima dessa noção de tempo. Por isso, a Bíblia vai mostrar ou vai apresentar Deus como sendo eterno. Tente imaginar isso. Eu sei que para a nossa mentalidade finita é muito difícil entender Deus. Tentar entender Deus ou o seu amor seria o mesmo, nas palavras de Charles Spurgeon, que tentar remover a água do mar para um buraco que você cava na praia. É impossível. Nós não somos capazes de poder entender essa magnitude de Deus, bem como do seu amor. Entretanto, tente imaginar essa realidade. Imagine você pensar num ser humano que chega aí até os seus 80, 90, 100 anos para os mais felizardos. O que significaria para um ser humano que teria uma expectativa de vida de 100 anos, remover dele 20 anos? Significa que ele morreria aos 80 anos, certo? Mas tente agora pensar numa perspectiva eterna. O que seria remover de uma pessoa ou de um ser eterno, e eterno na perspectiva bíblica é só Deus? Imagine você tirar 100 anos de alguém que é eterno. Quanto é que sobra? Sobra uma eternidade. Tá, mas vamos tornar esse negócio mais difícil então. Vamos tirar 100 mil anos de alguém que é eterno. Sobra quanto? A eternidade. Tá, vamos tornar ainda mais difícil. Tente remover de alguém que é eterno 1 bilhão de anos. Quanto é que sobra? A eternidade. Você consegue perceber que nós estamos trabalhando num nível muito acima daquele que nós somos capazes de conseguir entender? Nesse nível de eternidade, e quando pensamos naquilo que João vai mencionar no capítulo 1, ele vai dizer, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E quando ele está falando do princípio, ele está falando antes que qualquer coisa fosse criada. Num começo absoluto. Tá, mas o começo absoluto do quê? Do que foi criado. Porque antes do que foi criado existir, Deus sempre existiu. Eu sei que para a gente é complicado entender isso, mas é nessa dimensão que João vai trazer Cristo Jesus. A existência de Cristo não começou quando Maria, aquela menina com 16, 17 anos de idade, quando ela engravidou de forma sobrenatural do Espírito Santo de Deus.
Nas palavras de Lucas, o Espírito do Senhor virá sobre você, a sombra do Altíssimo te cobrirá, e o ente santo que será gerado em ti será chamado Filho do Altíssimo. Não foi a partir desse momento que Cristo Jesus veio à existência? Ele, como a segunda pessoa da Trindade Divina, ele já existia por toda a eternidade. Você consegue imaginar isso? Não, a gente não consegue imaginar isso. Mas é nessa perspectiva que o texto está trabalhando. Agora, o que é mais curioso é que esse ser, que é o Criador de mundos e que é o Criador do nosso planeta, ele é apresentado lá em Gênesis, no capítulo 1, como aquele que falou e tudo veio à existência. Quando lá em Gênesis, no capítulo 1, é mencionado: no princípio criou Deus o céu e a terra, porém, era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E então disse Deus: haja luz, e houve luz. Aquele que falou e a luz apareceu era ninguém menos do que a segunda pessoa da Trindade Divina. O mesmo que depois da encarnação passou a receber o nome de Jesus Cristo lá da cidade de Nazaré. Agora, João está dizendo que esse Deus pré-encarnado, que criou a terra, que criou o universo, tornou-se um de nós, veio para aquele que era seu. Ele nasceu como um judeu, mas os seus não o receberam. Num primeiro momento, esse texto está falando a respeito dos judeus. Jesus nasceu como um descendente direto de Davi, um descendente direto de Abraão. Ele era judeu. Foi rejeitado pelo seu próprio povo, mas não apenas pelo seu próprio povo de sangue e carne. Hoje o Senhor Jesus tem sido rejeitado por muitas pessoas, porque as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. É interessante que o autor da lição ele vai dizer: o prólogo do Evangelho descreve não apenas quem é Jesus, a palavra, o Logos, mas também como as pessoas se relacionaram com ele. Em Gênesis 1:9, Cristo é chamado de a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Essa luz ilumina o mundo, tornando-a compreensível, fazendo com que as pessoas tenham a possibilidade de poder entender que a luz, ela provém de Deus. Ele veio para poder trazer luz à humanidade que estava perdida no meio das trevas. Mas o que é mais interessante é que a luz chega a todos, mas nem todos a acolhem. É interessante isso. E Jesus veio, e João até vai usar aqui uma imagem, ele vai dizer: porque a luz afugenta as trevas, e as suas obras eram más. Portanto, a luz, ela trouxe um conhecimento para as pessoas de que a forma como eles viviam, sem a presença de Deus, os estava levando para uma autodestruição. E como suas obras eram más, eles amaram mais as trevas do que a luz, porque nas trevas eles podiam permanecer na obscuridade e com as suas práticas equivocadas. Eles amaram mais as trevas do que a luz. Não há uma maneira fácil de poder dizer isso. Como o autor da lição vai mencionar, em Romanos no capítulo 9, 10 e 11, Paulo vai tratar de um tema trágico, o fato de que os judeus rejeitaram a Cristo Jesus, mas Paulo, ele não termina com uma nota negativa, ele diz que, de fato, muitos judeus, juntamente com gentios, aceitaram a Jesus como Messias. O apóstolo, ele adverte aos gentios para que não se gloriem contra os judeus, pois se você foi cortado daquela que, por natureza, era a oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado na oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, são enxertados na própria oliveira. Seguindo essa mesma ideia, João ele diz que todos os que receberam a Jesus como Salvador se tornarão filhos de Deus, independente de serem judeus ou gentios. O fato é que Jesus veio para todos, ele veio para a humanidade. Entre as pessoas da sua época e da nossa, encontramos pessoas que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Também encontramos pessoas que acabaram rejeitando a Cristo Jesus. A pergunta que hoje não deve calar é: e você e eu? Nós estamos amando a luz ou as trevas? Estamos nos relacionando com Deus numa perspectiva em que permitimos que a luz brilhe sobre a nossa vida? Ou, de alguma forma, estamos apenas permitindo que as trevas nos abracem? O Senhor Deus olha para você e para mim e diz: bem, as pessoas da época de Jesus já fizeram a sua escolha, agora é a minha vez e a sua.
Se você acha que os judeus da época de Jesus fizeram escolhas ruins em relação a Cristo Jesus, hoje eu e você devemos fazer escolhas melhores. Por isso, somos exortados a gastar mais tempo em comunhão com Deus, em comunhão com Cristo Jesus, permitindo que o Espírito Santo de Deus trabalhe na nossa vida, para que possamos conseguir crer em Cristo Jesus como Filho de Deus e crendo nele, que nós tenhamos a vida eterna. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra e obrigado pela oportunidade de podermos escolher. As pessoas do tempo de Jesus fizeram suas escolhas. Boa parte delas escolheram negligenciar a luz que veio até eles, amando mais as trevas do que a luz. Ajuda-nos a estarmos com Cristo. Colocamos em tuas mãos cada pedido que vai no nosso coração, cada situação difícil que temos diante de nós. E pedimos que o Senhor nos ajude a podermos viver com integridade e, ao mesmo tempo, com inteligência, esse momento em que estamos e nos entregarmos a Cristo. Também pedimos que o Senhor responda aos pedidos do nosso coração, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?